Graças nós te damos, Jesus, por estarmos neste lugar. Obrigada, Senhor, por nos permitirmos de estarmos neste lugar para te adorar. Pai, neste lugar nós já contemplamos, Pai, o teu renovo, Pai. Nossas forças sendo renovadas em ti, porque este ambiente foi preparado para isso, Pai. E nós te agradecemos por isso, Pai. Aqueles que entraram aqui, Pai, cansados, com seu corpo físico, Pai, cansado, eu sei que tu tens o que eles precisam. Pai, aqueles que entraram aqui, Pai, angustiado, com algum problema, eu sei que tu tens o refrigério para eles. Aqui é um ambiente certo, Pai, que o Senhor preparou para cada um de nós. Obrigada, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos que já se encontram neste lugar. Que a tua palavra, a atmosfera do teu Espírito Santo possa invadir a vida deles nesta noite. Pai, nós te agradecemos pela tua presença que já é real neste lugar. Muito obrigada, Pai, pela vida de cada um dos meus irmãos que já chegaram. Neste momento eu oro para que a mente deles seja cativa a este lugar. Nós já te adoramos, nós já te exaltamos e vamos continuar te adorando e te exaltando, porque esse é o nosso prazer. Foi para isso que nós viemos, Pai. E neste momento nós trazemos a nossa mente cativa a este lugar, porque vamos ouvir instruções do teu Espírito, diretamente do teu Espírito para nós. Nós nos rendemos diante de ti nesta noite. Paizinho, muito obrigada. Muito obrigada por fazer parte, por estar aqui nesta noite. Em nome de Jesus, eu já te agradeço, Pai. Amém. Graça e paz, irmãos. Boa noite. Pode sentar. Graças a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor preparou para nós estarmos aqui. E como eu orei, eu quero dizer a você que entrou neste lugar angustiado com alguma situação, o Senhor tem refrigério para você nesta noite. E se você entrou aqui fisicamente cansado pelo calor que foi o nosso dia hoje, foi muito quente, e isso traz um cansaço físico mesmo para nosso corpo, o Senhor, Ele traz refrigério também para o nosso corpo nesta noite, renovo para nossas vidas. Eu já posso sentir dentro de mim o renovo da parte do Senhor. A renovação, porque este lugar é como um hospital mesmo. E quando a gente chega, não importa o jeito que você chegou, mas nós temos a certeza de como vamos sair. Porque o doutor Jesus está aqui e Ele vai fazer grandes coisas no nosso meio nesta noite. Irmãos, nosso pastor não está aqui hoje. Ele foi honrar a vida do nosso pastor Serginho, lá em Juazeiro, que está aniversariando. E ele não podia estar, mas nós estamos aqui, né, juntos, e vamos cultuar o Senhor, né? A obra do Senhor não pode parar. E hoje nós vamos ouvir uma palavra, uma instrução da parte de Deus pela vida do nosso irmão Orlando. E você fique atento para receber tudo que o Senhor tem para falar conosco nesta noite. Pode vir, irmão Orlando. Estamos prontos para ouvir tudo que o Senhor tem para nos entregar nesta noite. Aleluia. Quero liberar o grupo de louvor. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Amém. Louvado seja Deus, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Hoje, culto de oração, louvado seja o nome do Senhor. Oração é falar com o Senhor. E é prazer dele nós estarmos diante da sua face, nos relacionando. Para isso que ele nos criou. Amém? Nós vamos orar. Você que tem o seu pedido de oração, você esteja aí atento, anote. Porque logo mais nós vamos estar orando. Mas como de costume, primeiro nós vamos parar a palavra. Amém? E eu quero lhe convidar a abrir um texto. Você está me ouvindo bem aí?
Abra a sua Bíblia em Marcos. Marcos capítulo por número 7. A partir do versículo por número 4. Marcos capítulo por número 7, o versículo de número 24. Perdão, eu falei 4, não foi? É Marcos 7, a partir do versículo 24. Você chegou lá? Marcos capítulo 7, o versículo 24 a seguir nos diz assim: E levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E a mulher era grega, Cirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse da sua filha o demônio. Mas Jesus disse: Deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse: Por esta palavra, vai, o demônio já saiu da tua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. Amém? Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Meus irmãos, esse é um texto riquíssimo. Nós vamos ver que Marcos ele vai narrar esse texto. Mas também nós vamos encontrar em Mateus 15. Eu quero ler ele também junto com você. Mateus ele vai narrar essa mesma história. E nós sabemos que os evangelhos, eles são sinóticos. São evangelhos semelhantes. Você vai encontrar passagens iguais em Marcos, Mateus, Lucas. Algumas histórias você vai encontrar somente em João, mas essa aqui Mateus ele narra e Marcos também. Só que cada um ele conta a mesma história, mas cada um ele vai trazer um detalhe diferente. E você vai ver que em Mateus 15, a partir do 21, diz assim: Partiu Jesus dali e foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquela cercania, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. Veja que Marcos ele narra e diz que eles não queriam que ninguém soubesse que eles estavam ali naquela região. E os discípulos chegam e dizem: então despede ela, já que não é para ninguém saber que nós estamos aqui nessa região, porque ela vem gritando. Aí veja que o versículo 23 diz: mas ele não respondeu palavra. E os seus discípulos chegaram ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isto feito para contigo como tu deseja. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Observe que nós vamos ver Jesus falar isso aqui somente quando Mateus narra o texto. Ele diz: ó mulher, grande é a tua fé.
seja isso feito para contigo como tu desejas. Mas nós vamos ver que Marcos vai dizer que ela ouviu falar de Jesus. E por isso que ela vai atrás dele. E você precisa entender, veja, por que Jesus diz que ainda não era digno ali de tirar dos filhos e dar para os cachorrinhos. Porque o Evangelho, Jesus vem realizar o seu ministério aqui na terra, só que ele vem para os judeus. Ele não veio para todos os povos, outras nações. De início ele vem realizar o ministério para os judeus. É por isso que ele diz, não é razoável que eu venha tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Mas observe que a Bíblia diz em Marcos 25, porque uma mulher cuja a filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E o texto diz, e a mulher era grega Cirofenícia. E ela roga para expulsar aquele demônio. E Jesus disse, deixa primeiro eu saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Veja que Marcos vai narrar e vai dizer, nos parece o texto a olhar, deixa primeiro saciar os filhos. É como que Jesus está dizendo, deixa primeiro eu saciar eles, depois aí vai chegar o teu tempo, ou quem sabe se sobrar você vai aproveitar de algo. Isso aqui é interessante por quê? Porque a palavra de Deus, o Evangelho, ele só vai se estender para esse povo aqui, sabe quando? Para os gentios, só depois que Jesus vai para a cruz. É através dos discípulos ali, na igreja de Atos, que o próprio Deus vai se revelar para Cornélio. Inicia ali a palavra para todo mundo. Porque você vai ver que a palavra diz, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Então, uma vez que os judeus não creram, nem todos receberam, a palavra se estende. Isso não quer dizer que se eles recebem, os outros não iriam também receber. Porque quando Deus faz a promessa a Abraão, ele diz que vai ser pai de grandes nações. Mas nós vamos ver que ainda não era o tempo para aquela mulher. Mas ela alcançou algo que ainda não era o tempo. Algo que ainda não era o tempo vai iniciar lá em Atos, na igreja primitiva, mas nós vamos ver pessoas na Bíblia que conseguiram alcançar algo sem que ainda não era o tempo. E você precisa entender nesta noite que tem coisas que vai chegar na minha e na tua vida, mas eu e você podemos antecipá-las pela palavra. As pessoas dizem, há um tempo determinado para todas as coisas. Eclesiastes 3 nos deixa claro. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher. Mas nós observamos pela palavra que aquilo que vai chegar na minha mão, uma promessa que Deus faz para mim, eu sei que vai vir. Mas às vezes eu sei que vai gerar um tempo. Pode não ser hoje, mas pela palavra eu entendo que eu e você podemos antecipar. Uma vez que Jesus vem só para os judeus, mas essa mulher antecipa algo e ela recebe. Jesus diz, eu não fui chamado. O texto deixa claro, eu vim para as ovelhas de meu pai, o povo de Israel. E ela não vai criticar. E ela não vai se ofender. A Bíblia deixa claro, ouvindo falar dele. Ela ouviu falar. Deixa eu te dizer uma coisa. Muita gente ouve falar de Jesus. Mas existe uma diferença de ouvir falar de Jesus. Por quê? Porque ela ouviu e ela creu. Tem gente aí, irmãos, que ouve constantemente, mas não crê. Ouve falar de Jesus. Às vezes você vê alguém aí fora com problema. Rapaz, e é nítido, notório. Às vezes o próprio Espírito Santo diz, eu posso resolver isso aí.
E a gente fala, Jesus resolve isso aí. Mas as pessoas ouvem. Mas a maioria não crê. E porque não crê, não recebe. Mas a Bíblia diz que ela, ouvindo falar, o texto é claro que ela creu, porque ela vai atrás de Jesus. Mas o que ela ouve falar, ela ouviu falar, e alguém que falou para ela, explicou quem era Jesus. Por quê? Porque Mateus vai dizer, no versículo 22, Mateus 15, 22, eis que uma mulher cananeia que saíra daquela cercania, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi. Você já observou que se eu ver alguém na rua, eu posso gritar como for. E alguém nem fazer questão. Mas se eu chamar pelo nome, às vezes eu posso chamar, alguém está gritando, assoviando, fazendo qualquer zoada. E tem gente que não faz questão de olhar. Alguém é curioso, olha e fica procurando. Mas se você citar o nome e for o seu nome, você vai olhar. E o que acontece aqui é que ela ouviu falar, nos diz Marcos, e Mateus vai dizer que ela foi até ele e clamou, dizendo, sabe o quê? Senhor, filho de Davi. Alguém falou de Jesus e falou quem era Jesus. E ela ouviu e ela creu. Quando diz, Senhor, filho de Davi, sabe o que é que ela está dizendo? Que ouviu falar dele e sabia quem era ele. Por quê? Porque Jesus ele vai vir da linhagem de Davi, da raiz de Jessé. Os profetas já haviam profetizado. É por conta dessa maneira que alguém chama Jesus, que ele também vai ouvir. Lembra do cego de Jericó? Que estava clamando, gritando. Ele ouviu um barulho ali, em meio àquela passagem, ele está em um lugar à beira do caminho. Ele está num lugar estratégico, para ele que estava mendigando, era cego, passava-se muitas carruagens ali, mas nesse dia ele ouviu um barulho. E ele diz, quem é que está passando aí? E alguém diz, é Jesus de Nazaré. E a Bíblia diz que automaticamente ele começou a clamar. E o interessante é que ele não clama, Jesus de Nazaré. Ele poderia ter pegado o que alguém disse e ter chamado, mas não. Ele vai clamar, Jesus, filho de Davi. Então nos dá a entender que ele conhecia quem era Jesus. Ele já tinha ouvido falar de Jesus. Alguém já havia falado de Jesus e ele fez o quê? E o mesmo que essa mulher, ele creu. Uma vez que ele diz Jesus, filho de Davi, e o povo começou a dizer, ei, para com isso aí, para de gritar, repreenderam ele. E a Bíblia deixa claro que quanto mais o povo repreendia, mais ele gritava. Por quê? Porque ele entendeu que a oportunidade estava passando diante dele. E ele não poderia deixar passar aquilo ali. E ele clama, e a Bíblia vai nos dizer que Jesus para aquela multidão e manda chamar ele. Por quê? Porque ele chamou Jesus, filho de Davi. Porque os profetas haviam profetizado que ele vinha da raiz de Jessé, da descendência de Davi. E Jesus pergunta o que é que ele quer. E ele diz, eu quero ver. E Jesus diz, então vê. A tua fé te salvou. Ele chamou com fé. Ele ouviu falar e ele creu. E nós precisamos ouvir falar de Jesus e também crer. O motivo a qual essa mulher vai receber é interessante. Porque ela diz, mas também, Senhor, os cachorrinhos comem da migalha que cai na mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu deseja. Porque uma vez que você tem fé, uma vez que você crê, vai ser do jeito que você está crendo e desejando. E assim vai acontecer, e demônio nenhum do inferno vai impedir. Se você ouve falar de Jesus e clama a Ele, você pode esperar, porque vai ser assim como você está crendo. Não era nem tempo para ela. Jesus chama ela, chamou ali de cachorrinho, não era digna de receber ali. E veja que Marcos vai dizer
no versículo 29, então ele disse, por esta palavra, vai, o demônio já saiu da tua filha. É como se Jesus estivesse dizendo, da forma que tu falou aí, pode ir, já saiu. Sabe por quê? Porque gerou fé no coração dela, irmãos. Ela ouviu, entrou na mente e desceu para o Espírito. Desceu no seu coração. E deixa eu te dizer uma coisa. Se o que você ouve sobre Jesus vir para a mente e descer para o teu Espírito, deixa eu te dizer, já era, não tem quem tire. É porque às vezes já ouviu aí um ditado que o povo diz, entrou no ouvido e saiu no outro. É o mesmo. A gente ouve a palavra, fica na nossa mente. E Satanás, ele faz de tudo para roubar. Se você vacilar, ele rouba essa palavra da tua mente. Mas como ele vai entrar? Se você vacilar, ele entra e tira essa palavra. Vai colocar pensamentos negativos, vai dizer que não é verdade, vai fazer de tudo para você não crer. Mas uma vez que você crê e dizer, rapaz, eu estou crendo nisso aqui, a palavra vai descer no teu espírito. Qual espírito? O que Deus regenerou quando você confessou a Cristo. Que está aí pronto, novo, recriado e precisa da palavra. E aí nós, quando ele vem para a mente, nós renovamos a mente e a palavra desce ao nosso coração. Irmãos, isso é extraordinário. Ele diz, por esta palavra pode ir. Ela ouviu e ela creu. Nós precisamos ouvir e crer. Mas a Bíblia vai nos dizer que alguém tem uma fé extraordinária. Nós vamos ver que a Bíblia vai nos falar de um homem. Mateus capítulo por número 8, versículo de número 5 a seguir nos diz assim. Sobre o oficial romano. Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Mas diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem, sobre autoridade, e tenho soldados a minhas ordens. Eu digo a este vai, e ele vai. A outro vem, e ele vem. E ao meu criado faz, e isto ele faz. Versículo 10. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguia, em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Veja que o 11 vai dizer, mas eu vos digo, que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai, e como creste, te será feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Isso é semelhante ao que aquela mulher faz. Esse homem é um centurião do Império Romano, não é judeu, mas se você observar, é também algo que Lucas vai narrar também. E Lucas vai dizer que os oficiais, os fariseus da época, os religiosos, foram até Jesus e rogaram por essa causa. E disseram, Jesus, vai lá, porque ele é digno, porque ele foi quem nos ajudou a construir aqui a sinagoga. Então veja que esse homem, ele ouvia falar, via ali da lei, ouvia e ele cria também. A ponto de ele mesmo ofertar e abençoar ali. E o povo chega ali intercedendo, Jesus vai lá, porque ele é digno de receber. E quando ele chega até lá, a Bíblia vai nos dizer, ele conta a situação, e Jesus diz, eu irei e lhe darei saúde. Mas ele olha para Jesus e diz, não precisa o senhor ir lá em casa não, que eu não sou digno que o senhor entre debaixo do meu telhado. Então é alguém que tem temor, mas era alguém que não era judeu. Mas ele vai surpreender Jesus, por quê? Porque ele diz, eu sou um homem sujeito à autoridade, eu tenho servos, criados, eu digo vai e ele vai, eu digo faz e ele faz, acontece.
Sabe o que é que esse homem está dizendo? Assim como eu tenho autoridade aqui terrena, eu sei que o Senhor veio com autoridade. Eu sei que não precisa o Senhor lá. Basta tão somente uma palavra e o meu servo vai ser criado, vai ser curado. E Jesus olha para uma grande multidão que vinha seguindo ele. E Jesus diz, maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que seguia, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Você tem noção do que é isso? Jesus está acompanhado de uma multidão e ele diz, em Israel todo eu não encontrei fé como essa. Por quê? Porque ele entendeu quem era Jesus. Ele diz, eu também sou homem sujeito à autoridade. Ele está dizendo, mas você tem uma autoridade maior. E eu sei que se você lançar uma palavra, não precisa nem sequer ir lá, o meu servo vai ser curado. Porque ele entendeu a autoridade de Jesus. E deixa eu te dizer uma coisa, se nós ouvirmos falar de Jesus e não entender a autoridade dele, nós vamos perder muita coisa. Vamos deixar de desfrutar muitas coisas nessa terra que Deus já decretou para mim e para você. Tem gente que diz, não aconteceu porque Deus não quis. Não. Se o propósito é de Deus, se a promessa é de Deus e não aconteceu ainda, ou quem sabe você tentou fazer algo e não deu certo, você precisa entender que se vai glorificar o nome do Senhor, persista, faça alguma coisa, analise o que aconteceu e persevere em fé. Porque se ainda não aconteceu, irmãos, às vezes as coisas na nossa vida parece que tem algo barrando. Mas só que Deus já falou que vai acontecer. Então não tem nada barrado. Às vezes o que está faltando é você usar a autoridade do nome de Jesus, que já está dentro de você. Ei, essa autoridade aqui, Jesus está na terra e ele só lançou a palavra e aconteceu. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Ele delegou a autoridade a mim e a você. É por isso que você precisa entender que tem coisas que não vai ser Deus que vai fazer, porque Ele já fez. Se tem alguém endemoniado, você precisa entender, usar a sua autoridade e dizer, saia no nome de Jesus. Você não adianta você dizer, Senhor, faz alguma coisa, porque Ele não vai fazer. E o demônio vai ficar ali naquela pessoa. Mas a autoridade foi delegada a mim e a você. Deixa eu te dizer uma coisa, algo simples para que você venha compreender melhor ainda. Alguém fabrica um carro, uma marca faz um carro. E aí você adquire esse carro. Para esse carro andar agora, eu tenho que ligar para o fabricante, se já está pronto, que foi quem criou. Eu tenho que fazer o quê? Entender como é que eu vou dirigir, aprender, conhecer aquilo ali, para que eu possa ter o controle e dirigir. Não adianta, o carro está perfeito ali. Mas não adianta eu chamar, ligar, tá ligando, faz alguma coisa, você que criou o carro. Porque ele vai dizer, não, é você entrar e dirigir. Tem que ser alguém que saiba. Então, para eu exercer a autoridade, para eu fazer o que Deus determinou para a minha vida, basta tão somente eu conhecer a Ele. Quem nos criou. Não adianta, Cristo nos criou, nos deu a autoridade, o nosso Deus nos criou, nós nos tornamos filho dele, ele devolveu a autoridade que estava na mão de Satanás, e entregou a nós de volta. É por isso que tem coisas que não é ele quem vai fazer, é você que vai abrir a boca e fazer acontecer. Antes de Jesus ir à cruz, sabe o que acontece? Deus dá uma visão a Ezequiel. Uma visão de quê? Em um vale de ossos secos. Sabe o que Deus faz com Ezequiel? Porventura pode reviver esses ossos, Ezequiel? Ezequiel fala com Deus, Senhor, tu sabe. E sabe o que Deus fala para Ezequiel? Profetiza. Abre a boca. Poderão reviver esses ossos? Ele diz, Senhor, tu sabe. Ele diz, pois profetiza. E a Bíblia vai nos dizer, e como ele me ordenou, eu profetizei. E a Bíblia vai nos dizer que um exército de ossos seco, sequíssimo, ele profetizou e aqueles ossos foi se juntando, se encaixando. E quando se formou o corpo, ele diz,
Agora sopra, agora profetiza. Vida nesse negócio. Sopra aí. Sabe o que é que acontece? O exército se levanta e ele soprou e gerou vida. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Quando você abrir a tua boca e exercer o que já está, não vai chegar, já chegou. Você vai ver vida acontecendo. E você só vai dizer, no nome de Jesus. No nome de Jesus. A circunstância está querendo falar, a razão, o cenário está parecendo que nada vai acontecer. Sabe o que você vai abrir? A sua boca e dizer, ei, pare agora no nome de Jesus. E eu declaro recursos chegando. Eu declaro portas abertas. Satanás bata em retirada agora. Pare de agir agora no nome de Jesus. E aí eu vou te dizer, tu se prepara. Se prepara, irmãos, usa o que Deus te deu. Aquele homem entendeu, ei, eu tenho autoridade, Senhor, eu tenho servos aqui. Eu digo, vai e ele vai. Eu digo, vem e ele vem. Eu digo, faz e eles faz. Em outras palavras, ele está dizendo, o povo é humano, Senhor. Mas eu sou o sujeito à autoridade, eu sou a autoridade deles. E basta eu dar uma palavra. E ele diz, basta uma palavra tua. O que acontece? Jesus se surpreendeu ali e eu começo a observar. Pense comigo, se pessoas não se envergonharam que estava com Jesus. Quando ele diz, nem mesmo em Israel vi tanta fé. Irmão, eu vou te dizer uma coisa, às vezes o povo ficará até com inveja do homem. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Jesus elogia aquela fé e ele diz, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente. Sabe o que é isso aqui? Pessoas estrangeiras vão vir. Muitos vão vir. E assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Jesus está dizendo, ei, muitos vão vir, muitos estrangeiros de todos os lugares e vão se assentar, sabe aonde? Na mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Por quê? Esse povo vai sentar com Abraão. Porque creu. Porque acreditou. E ele diz, e os filhos do reino, sabe quem é os filhos do reino? Aqueles para qual Jesus veio. Os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dente, porque não creram. Aqueles para qual ele veio não creram, mas eles vai vir gente do Oriente, do Ocidente, vai crer. Ei, essa promessa se estendeu a mim e a você. Deus tem coisas extraordinárias para mim e para a tua vida. Para você desfrutar em vida. Mas precisa de algo. Fácil. Você crer. Você acreditar. E Jesus, então disse Jesus ao centurião, vai. Como creste, seja feito. E naquela mesma hora o criado sarou. Lucas vai narrar, e quando ele chega em casa, perguntaram, que hora foi que ele ficou bom? E eles vão bater o horário e vai dizer, foi no mesmo horário que ele disse que eu podia sair de lá, que já estava curado. Isso é poderoso, irmãos. E sabe o que é que ele diz? Vai, como creste, seja feito. Ele diz, como tu acreditou, como tu creu dessa forma aí, pode ir. Da forma exata, da forma certa. Do jeito que você creu, vai, porque vai acontecer. Irmãos, é da forma que você está crendo. Deixa eu te dizer uma coisa. Se Deus te deu um sonho, se Deus te deu um projeto, basta tão somente você crer. Porque Ele vai fazer acontecer. Mas nós precisamos ouvir e conhecer Ele. Deixa eu te dizer uma coisa, eu já irei finalizar. Mas nós vamos observar aqui um texto poderoso. Em Mateus capítulo 16, versículo 13 a seguir, diz assim: chegando Jesus às partes de Cesareia e de Felipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus está dizendo: quem diz o povo aí fora ser eu? A respeito de mim, o que é que eles estão dizendo? E eles vão responder. Uns dizem João Batista, outros dizem Elias, outros Jeremias, outros um dos profetas. Por quê? Porque nas profecias os profetas disseram, o próprio Deus vai dizer que iria surgir um
Mas eles estavam achando que que Deus iria ressuscitar um daqueles profetas que já havia pisado na terra. E ele pergunta, e eles não estavam entendendo. Uns disseram que era João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele, e vós, quem disseis que eu sou? Agora Jesus interroga, e vocês que estão andando comigo? Quem sou eu para vocês? É isso que Jesus está dizendo. E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro muito ousado, sempre falava, mas quando ele abre a boca e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus vai responder, e ele diz no versículo 17, e Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Sabe o que é que Deus está dizendo? Isso aqui não foi ninguém que te falou não, Pedro. Isso aqui não foi história de alguém, de A e de B que te contou não, quem sou eu. Foi o próprio Deus quem te revelou quem sou eu. Aí ele vai dizer, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra, será ligado no céu, e tudo o que desligar na terra, será desligado no céu. Sabe o que é isso aqui? Deus está dizendo, ei, tu recebeu a revelação, tu já sabe quem eu sou. Pois deixa eu te dizer agora quem tu é. Tu és Pedro. E sobre essa pedra, o próprio Cristo, a rocha eterna, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu vou te dar, Pedro, deixa eu te dizer uma coisa, isso aqui não foi para Pedro na época não só. Ele está dizendo, eu vou te dar autoridade, eu vou te dar as chaves do reino do céu. E ele diz, e tudo que tu ligar na terra, vai ser ligado no céu. E tudo que tu desligar na terra, será desligado no céu. Sabe o que é isso aqui? É você abrir a sua boca e dizer, ei Senhor, no nome de Jesus, o que o Senhor já decretou para a minha vida, eu reivindico agora. Sabe o que é desligar? É dizer, Satanás, pare, no nome de Jesus. Eu desligo toda a tua ação, todos os teus planos contra a minha vida. Toda a tua operação, eu repreendo no nome de Jesus, porque você tem a chave. Tem gente aí no mundo fazendo coach, fazendo isso e aquilo e fica, essa é a chave, eu vou te dar uma chave. Ei, tu tem uma chave do reino do céu. Você tem a chave. Você está pensando que eu e você somos qualquer coisa? Pode ser para quem está lá fora. Mas você precisa entender que é alguém que tem autoridade. Você é embaixador e embaixadora de Cristo na terra. Irmãos, pode falar o que quiser da tua vida. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você é poderoso e você é poderosa. Poderosa e poderoso. Mas você precisa usar o que você tem. Eu ouvi um testemunho de uma mulher, é Spurgeon, que ele conta que ele vai visitar uma mulher muito pobre e uma situação precária o que estava acontecendo com aquela mulher. E ele viu um quadro na parede, revestido ali, bem bonito aquele quadro, e ele chamou a atenção para ele aquilo ali. E ele olhou o quadro e pediu à mulher se poderia levar ele, analisar para depois trazer de volta. E aquela mulher trabalhou muito tempo em uma casa da sua senhora e ela morreu. E sabe o que era que tinha dentro da casa dela? Ela vivendo de escassez, passando necessidade, doente. E passou uma vida toda ali naquela situação. Quando o Spurgeon vai analisar, isso é real, irmãos. O príncipe dos pregadores, Spurgeon conta isso aqui em um dos seus livros. E quando ele vai analisar, sabe o que era que tinha dentro daquele quadro? Um testamento. A mulher passou tudo para o nome daquela mulher. E ela não sabia que era rica, que era próspera, que tinha muita coisa e estava vivendo daquele jeito. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus deixou um testamento para a tua vida. Ele deixou riquezas
para mim, para você desfrutar riquezas espirituais e também riquezas para desfrutar nessa terra. Mas nós precisamos saber disso. E nós precisamos usar o que ele deixou. E uma coisa que ele deixou foi autoridade. Ele nos colocou, nos delegou para ter domínio nessa terra. Veja o livro do Gênesis. Para que ele criou o homem? Para ter domínio. Ah, mas Adão e Eva caiu. Caiu, mas ele enviou Jesus para quê? Para tomar de Satanás de volta. Ele desceu às profundezas do inferno. E tomou a chave do inferno. Despiu os demônios todos. Despojou a autoridade e o poder que ele tinha e nos deu. Por isso que Jesus diz, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Sabe quem é a igreja? Eu e você. As portas do inferno não irão prevalecer contra a tua vida, não vai prevalecer contra a tua casa, não vai prevalecer contra os teus negócios. Não, é em tudo, não irá prevalecer. E você tem a chave. Você tem essa autoridade. Aí alguém que não crê e que não acredita, sabe o que é que vai dizer para você? Vai dar ordem em Deus? Mas a Bíblia diz que ele nos deu essa autoridade para expulsar demônios. Se comer alguma coisa mortífera, não terá dano algum. Ele nos deu essa autoridade. Aí cabe a você. Ou você vai usar, ou vai deixar ela como aquela mulher deixou ali um quadro. Envelopou aquilo ali e guardou. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus não nos chamou para a gente viver uma vida rasa. Ele nos chamou para viver o extraordinário. Ele nos chamou para viver uma vida... Jesus diz, eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Jesus vai multiplicar pães. Ali naquele deserto, 5.000 homens nos diz, aproximadamente 5.000 homens, sem contar menino, sem contar as crianças e as mulheres. Sabe o que é que acontece? Para os discípulos disseram, despede o povo, já receberam a palavra, despede e manda embora. E Jesus diz, não, dá comida a eles. Sabe o que é isso? Isso nos mostra, irmãos. Você crê nisso? Ele está dizendo, eu não tenho só coisa espiritual para dar para vocês. Eu não vou encher vocês espiritualmente e ver vocês morrendo aí fora, passando necessidade. Ele está dizendo, dá comida a eles. Pegou pouquíssima coisa, 5 pães e 2 peixinhos e multiplicou. Porque é o que está na tua mão. É o que Deus vai fazer. Ele não vai exigir nada que não tenha, que não já tenha chegado na tua mão. Não vai. O nosso Deus não é dessa forma. Mas o que está na tua mão é o que você vai usar. O que está dentro de você, a autoridade, é o que você vai usar também. E a Bíblia vai nos dizer que o povo comeram até saciar. Agora imagine crente comendo até saciar. Por aí você tira. Comer para sobrar, irmãos. Num deserto que não tinha nada. E o povo agora diz, rapaz, multiplicou. Irmãos, esse povo comeu e não foi pouco não. Mas a Bíblia vai nos dizer, sabe o quê? Que eles comeram tanto até saciar que sobrou 12 cestos. Com pão. Porque o que Deus vai fazer na minha e na tua vida, se você crer, é desse jeito, é para sobrar. É em abundância. É o que Deus tem para mim e para a tua vida. Agora cabe a você crer e desfrutar disso, ou viver uma vida toda só ouvindo o povo contar. Você está ouvindo hoje falar de Jesus, como aquele povo ouviram falar dele. Mas qual vai ser a nossa atitude? Ouvir e deixar? Ou ouvir e aproveitar a oportunidade? Uma vez que nós ouvimos Jesus falar isso aqui, sabe o que é que nós estamos fazendo? Ele está passando diante de nós. Ele está nos mostrando. Você não me pediu para resolver? Pois pronto, está aqui. Está aqui a palavra de hoje. E aí você vai fazer o quê? Porque aquele cego, ele levantou e sabe o que foi que ele fez? Tirou aquela capa, largou a capa e levantou e foi ter com Jesus. Quando ele larga a capa, é sinal de que ele está dizendo, para cá eu não volto mais não. Por quê? Porque a capa, o Império Romano, dava aquilo ali, isso aqui é o quê? O comodismo no tempo de hoje. Não, isso aqui tá bom.
Passa muita gente. Irmão, se você estudar a história ali de Jericó, passaram viajantes, muita gente. Ele recebia uma esmolinha, quem sabe estava até bom. Mas ele ouviu falar de Jesus e ele diz, ei, não, Jesus está passando, eu vou pegar essa oportunidade. E ele diz, aqui eu não volto mais, largou a capa e levantou. E foi ter com Jesus. E a Bíblia diz que ele seguiu Jesus. Tem gente que ouve Jesus, vai atrás de Jesus, recebe algo e tchau. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Jesus não nos chamou para receber alguma coisa e se mandar, mas para receber e permanecer com Ele, porque Ele tem muita coisa para fazer na nossa vida. Ele multiplicou os pães e o peixe. Sabe o que é que acontece? Alguns homens estão atrás dele. E Jesus abre a boca e diz, vocês não estão aqui por conta dos milagres, dos prodígios. Estão aqui por conta da multiplicação de ontem. E Jesus não está condenando. Não é errado você buscar Jesus por conta de algo que você precisa. Mas você precisa aprender nessa noite que Ele vai fazer, mas você vai permanecer. Porque tem gente que Deus faz e some. E aí quando é depois, volta de novo. E sabe o que acontece? Jesus faz de novo, que Ele é misericordioso. Mas Ele nos chamou para permanecer com Ele, caminhar com Ele, a abundância acontecendo em você com Ele. Porque é uma fonte inesgotável, que jorra, é uma ligação. O que ligar na terra vai ligar no céu. É uma encanação da terra para o céu. Você tem noção do que é isso? Tem crente que não entende e diz, mas quando Daniel foi orar, foi uma luta, os anjos no céu. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o véu ainda não tinha rasgado de alto a baixo. Nós ainda não éramos o sacerdócio real, a qual tem o livre acesso de falar com o Pai e ninguém impede. Mas tem gente que ouviu, ouve, não entendeu, não chegou ao conhecimento e vive aí fora dizendo, rapaz, eu estou orando, não está acontecendo. Deve ser os demônios que estão segurando a oração. Não, demônio nenhum segura o que Deus colocou na tua vida. Irmãos, usa a autoridade de Deus. Usa ao sair daqui. Em meio à tua situação, todo mundo tem problema, irmão. Não é um mar de rosa, não. Tem problema, tem circunstância que vai vir constantemente. Mas aí você vai fazer, sabe o quê? Abrir a sua boca e declarar vida aonde não tem vida. Declarar luz aonde ainda não tem luz. Em cada área da tua vida. E repreender toda a ação do inferno. Ou você pensa que ele quer que você prospere? Você acha que ele quer que as coisas dê certo? Não. Ele vai tentar e vai continuar o tempo todo tentando impedir. E você não vai lutar com ele. Você só vai abrir a boca e dizer, saia, pare no nome de Jesus. E aí você vai me contar depois o que foi que aconteceu. Amém? Guarda essa palavra no teu coração e vamos orar em nome de Jesus.